Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder. Hoje nós vamos falar sobre a mini-reforma do primeiro escalão do governo Eumano de Freitas. É a segunda mudança que o governador faz no mesmo ano. A gente vai falar também do prefeito eleito Evandro Leitão, que começa a montar o seu secretariado, já tem nomes aí sendo divulgados pela imprensa. Vamos também fazer um recorte do fim do mandato do prefeito Sarto, como é que ele deixa a gestão agora no dia 31 de dezembro, com diversas crises aí que ele está enfrentando. O Ministério Público também tem feito diversas denúncias aí contra prefeitos eleitos, com problemas aí principalmente na máquina pública. Hoje nós também teremos o quadro Mais Vozes sobre políticas públicas para pessoas autistas. E para começar o nosso programa de hoje, a gente vai receber aqui a repórter do Ponto Poder, Luana Barros. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Wagner. Um olá para todo mundo que está nos acompanhando, né? Temos muitas novidades aí para falar para todo mundo. Pois é, uma das novidades aí é o Eumano, governador Eumano de Freitas, que tem feito aí a segunda mini-reforma aí no ano, né, em 2024. Mudanças aí na gestão já estão sendo divulgadas e a expectativa é que nos próximos dias novos nomes sejam anunciados, né, Luana? O que é que nós temos até agora? O que é que já foi divulgado? E o que é que significa aí, né, esse movimento para o governador de mudança aí nesse primeiro escalão do governo? Pronto, Wagner. O nome anunciado agora de forma oficial até o momento, né, é o do Chagas Vieira. Ele volta para a Casa Civil, um posto, né, que ele já tinha ocupado durante o final do governo Camilo Santana e durante todo o governo da ex-governadora Isolda Sela. Então ele retorna, Chagas Vieira, que é um nome muito próximo ao do ministro da Educação Camilo Santana. Então a gente tem essa cara. E a Casa Civil, que é um pouco o coração do governo, né? Então o governador Eumano de Freitas vai tentar aí dar um novo ritmo ao governo novamente, né? Poucos meses depois da última reforma administrativa que ele fez, e a Casa Civil, sem dúvida, é um ponto fundamental para isso. Então, de nome anunciado, a gente tem esse. Só que a gente já tem aí algumas perspectivas, por exemplo, né? A atual secretária de Proteção Social do governo do Ceará, Onélia Santana, é o nome indicado para o Tribunal de Contas do Ceará, com amplo apoio dos deputados. 39 dos 46 deputados estaduais assinaram o requerimento de apresentação do nome dela, então a perspectiva de que ela saia da pasta, o que deixaria, né, o comando aí da proteção social livre. E também temos um nome ventilado, mas sem pasta, que é o do deputado estadual Fernando Santana, né, que ele vem sendo ventilado como alguém que deve ocupar um cargo aí no primeiro escalão do governo Eumano de Freitas, mas até agora não se sabe para onde ele vai, como é que ele vai ficar, ele mesmo não confirma, né. Lembrando que Fernando Santana chegou a ser candidato à presidência da Assembleia Legislativa, retirou a candidatura ali no meio daquele impasse entre o governador Eumano de Freitas e o senador Cid Gomes. Ele retirou a candidatura, não integrou a chapa, né, da mesa diretora que foi eleita agora no início de dezembro, e aí existe essa perspectiva dele ir para alguma das pastas do governo Eumano. Pois é, só falando dessa história aí do vice-presidente da Assembleia, Luana, o que se fala ali nos bastidores também é que esse recuo dele, né, à presidência da Assembleia, teria aí alguma relação de convite para ele participar ali do primeiro escalão do governador Eumano de Freitas, tendo em vista essa expectativa por essa mini-reforma eleitoral. E também, né, se fala que essa ida, né, do Fernando Santana para o primeiro escalão do governo Eumano também teria relação com uma dança das cadeiras aí nas vagas do PT na Assembleia Legislativa para garantir, né, confirmar ali a manutenção do Guilherme Sampaio como deputado estadual ali até 2026, que a gente sabe que ele é suplente, né? Exatamente. E foi lá e tem ocupado ali a vaga de deputado por um rodízio, né, dos deputados ali do partido. Então, exatamente, ele não saiu da cadeira ainda desde o começo de 23, né? Aí a expectativa é que com a ida do Fernando, ele saia do rodízio, né, e fique ali
nessa vaga de deputado até o fim do mandato de 2026. Exatamente, porque é bom lembrar, né, as licenças dos deputados funcionam de várias formas. Por exemplo, apenas para tirar uma licença por assuntos particulares tem um limite de tempo, que é 120 dias. Mas quando o deputado ele sai para assumir uma função no executivo, como de secretário, aí é uma licença por tempo indeterminado. Então, por isso que funcionaria aí para manter o Guilherme Sampaio, que é um dos nomes cotados talvez para a liderança de governo do governador Eumano de Freitas a partir do ano que vem. Então, ter essa perspectiva, né? Inclusive aí, ainda falando sobre o Fernando Santana, mas mais falando sobre essa questão das pastas, né? Eu citei Casa Civil, que já foi confirmada a mudança, e eu citei também Proteção Social, que a Aunélia Santana está de saída. Mas tem algumas outras pastas que devem também, enfim, os titulares devem ser alterados, né? Turismo, Desenvolvimento Econômico, Recursos Hídricos e Articulação Política, né? Então são outras 4 pastas que, apesar de não terem nomes confirmados, devem estar aí no centro também dessa reforma administrativa que o governador vai fazer agora nesse fim de ano, começo de 2025. E o governador não tem falado publicamente sobre isso, né? São os aliados ali que acabam falando, e aí não se sabe qual é o dia que o governador vai, enfim, anunciar todos os nomes. Da outra vez, né, Luana, ele acabou divulgando isso nas redes sociais, né? Foi um grande listão ali com os nomes de quem ocupariam aí essas vagas nessa primeira grande mudança, né, do primeiro escalão desde que ele assumiu o governo do estado em 2023. Pois pensando agora, Wagner, tem uma semelhança aí, né? Porque na última reforma administrativa ele anunciou um nome em separado, que foi o novo secretário de Segurança, né? A última reforma administrativa que teve muito esse mote, foi muito puxada por essa alteração aí no comando da Segurança Pública do estado, que foi o Roberto Sá, que ele assumiu a pasta no lugar do Samuel Elânio, né? Então teve isso. Agora a gente teve o Chagas Vieira sendo anunciado para assumir a Casa Civil, e depois os outros nomes foram anunciados em conjunto, né? Naquela época a gente teve, de fato, acho que foram 8, 9 mudanças, incluindo mudanças por conta das eleições, né? A gente estava ali em maio de 2024, os secretários que quisessem concorrer precisavam deixar os seus cargos no Poder Executivo, então a gente teve, por exemplo, Valdemir Catanho, que saiu da Secretaria de Articulação Política para concorrer em Caucaia. A gente teve a Luísa Sela, que saiu da Secretaria de Cultura, porque ela era um dos nomes cotados para talvez ser candidata a vice na chapa do Evandro, acabou sendo escolhida a Gabriela Aguiar, mas ela saiu nesse mote. A gente teve outras mudanças, a pasta de planejamento e gestão mudou, a pasta de infraestrutura e órgãos muito importantes, como a Zona de Processamento de Exportação, a ZPE, a Superintendência de Obras Públicas, a SOP, que é sempre ali um órgão muito disputado, né, porque é um órgão muito grande dentro do governo do Ceará. A gente teve mudança no comando da Empresa de Tecnologia de Informação, a ETICE, e no Ceará Par e no Ceará Prev. Então, assim, foram muitas mudanças anunciadas em maio, e aí agora, alguns meses depois, a gente tem uma nova rodada, mexendo com pastas diferentes. É bom também deixar, né, acho que é uma informação importante. Foram mexidas em algumas pastas no começo do ano, e agora, pelo visto, a reforma vai atingir uma outra parte do governo. Pois falando aí em secretarias, né, secretariados, nomes anunciados, quem está montando ali o seu governo, né, agora, também alguns nomes já foram anunciados, é o prefeito eleito de Fortaleza, do PT, Evandro Leitão. Alguns nomes já foram publicados, né, Luana? O que é que você tem aí para atualizar aí o nosso ouvinte sobre esse início, né, de montagem de governo aí do prefeito eleito, né? Qual é a cara que o petista, né, tá dando aí para o seu primeiro ano de governo? Pois o prefeito eleito Evandro Leitão já anunciou alguns nomes. O primeiro deles foi quem vai assumir a Secretaria de Governo, que é o equivalente na prefeitura ao que seria a Casa Civil, que a gente estava falando há pouco no governo do Ceará. E, de fato, é a pasta que é mais próxima ao gabinete do prefeito, que vai contribuir, que vai ser um pouco esse braço direito aí da gestão. Quem vai assumir aí a Secretaria de Governo é o Júnior de Castro, prefeito de Chorozinho e presidente da Associação de Prefeitos do Ceará, a APRES. Ele que já integra, inclusive, a equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão, né? Então já está nesse processo aí, enfim, de conhecer mais a fundo o que é que tem sido feito na Prefeitura de Fortaleza, e assume a Secretaria de Governo com uma vasta experiência também política, a gente pode dizer. É um forte aliado do Evandro Leitão e desse grupo político, principalmente desde as eleições de 2022, aí, quando ele meio que puxou ali a fila de prefeitos que deixaram o PDT, em meio àquela quebra, né, da aliança entre
PT e PDT que nós tanto falamos aqui no Ponto Poder Contexto. Então esse foi o primeiro nome anunciado, e a gente também já teve o nome da nova titular da Secretaria de Saúde, né? A Socorro Martins foi anunciada. A área de saúde é uma área que tem passado por uma grande crise nesse final de gestão do governo do José Sarto, então é uma área que é considerada também muito estratégica. A gente está passando aí por uma crise no JF, em diversos outros hospitais da capital, então é um nome que é importante dentro dessa montagem da equipe. A Socorro Martins, ela já foi secretária de saúde, ela foi secretária de saúde durante o primeiro mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio, e ela também foi diretora de diversos hospitais, como o Hospital de Maracanaú, o Hospital Valdemar Alcântara, o Hospital de Messejana, então tem uma experiência nessa gestão aí da saúde. Um fato interessante é que a Socorro Martins, ela era filiada ao PSDB, e aí depois do convite do Evandro Leitão, e obviamente dela ter aceitado esse convite para assumir a Secretaria de Saúde, ela se desfiliou do PSDB, que vai ser a oposição, né? O presidente estadual do PSDB, Elcio Batista, falou da desfiliação, falou que o PSDB continuou como oposição, então não faria sentido ter uma filiada atuando aí dentro do governo, né? E o último nome que já foi anunciado também foi o da nova secretária de Turismo, né? A Denise Carrá, que é atualmente a secretária executiva de Comunicação e Publicidade da Casa Civil do governo do Ceará, e que também já atuou no turismo estadual, né, dentro do governo do Ceará. Ela agora vai assumir, a partir de 1º de janeiro de 2025, a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Fortaleza. A perspectiva é que a gente tenha novos nomes anunciados com o passar dos dias, né, para ter essa montagem aí até a posse do prefeito eleito Evandro Leitão. E com uma certa velocidade, né, Luana? Porque o Elmano, ao contrário do prefeito eleito, ele vai mudar algumas peças, né? Já o Evandro, não, ele vai ter que montar todo o sistema completo, né, de cargos aí da Prefeitura de Fortaleza. São muitos cargos. Durante a campanha eleitoral, ele inclusive não disse que ia diminuir os cargos, disse que ia manter, inclusive que ia criar aí secretarias, inclusive de proteção animal, né? Disse que ia criar. Então, uma dessas secretarias que ele ia criar, então ele iria aumentar cargos no primeiro escalão, né? Uhum. Então, a expectativa é que nos próximos dias saiam muito mais nomes, né? Inclusive não só no primeiro escalão, mas também são todos os cargos ali que ele tem que preencher. Uhum. A gente não sabe como é que vai funcionar isso em relação também à composição dos demais cargos, porque na medida em que ele convida secretários ou secretárias, essa pessoa ela vai montar a equipe dela, sim, né? Sim. Então, só observar como é que se dará essa comunicação entre esses convidados e o prefeito eleito, se ele dará liberdade a essas pessoas a montar suas equipes, ou se ele já vem com os nomes ali prontos para poder montar essa composição, né, que é bem complexa e extensa, que são muitos cargos aí que o prefeito eleito vai ter que definir, né, Luana? Eu acho que vai ser interessante também, porque na campanha o prefeito eleito ele falou que ia fazer algo semelhante ao que o governador Elmano de Freitas fez lá atrás, quando foi eleito para o governo do Ceará, em 2022 para 2023 ali, que é espelhar a estrutura do ente superior, né? No caso, o governador Elmano espelhou a estrutura do governo federal, que era ali, quem tomava posse era o presidente Lula, né? E o prefeito eleito Evandro Leitão falou que pretende fazer a mesma coisa, espelhar um pouco a estrutura da Prefeitura de Fortaleza no governo do Ceará. Segundo eles, para facilitar repasse de recursos, enfim, toda essa comunicação entre os entes. Então a gente também, além do anúncio dos novos secretários, quem é que vai comandar as áreas importantes da Prefeitura de Fortaleza, a gente vai ter uma ideia de como é que vai se estruturar mesmo, né? Quais mudanças vão ser essas, se vão ser muitas. Tem uma questão das regionais, que talvez diminua novamente, que também isso foi ali colocado na época da campanha. Então vamos ver também como é que vai ser montada até em nível de organograma, né? De estrutura mesmo, para além de quem é que vai comandar as pastas. Pois o Evandro tem ido a Brasília, eu fui a Brasília essa semana junto com o governador Elmano de Freitas, inclusive ainda na toada da história das emendas parlamentares, né? O governador querendo ali recursos federais para fazer a duplicação da BR-222, o prefeito eleito em busca ali de recursos para a saúde, principalmente para o JF. Essa semana aí foi repassado recursos para o hospital, né? O principal hospital de alta complexidade aqui do estado do Ceará. Então, assim, vamos ver, né, a partir do ano que vem, se essa questão das parcerias, né, prometidas aí durante a campanha eleitoral, se elas se efetivarão, né? A expectativa é que sim, a gente torce
para que a cidade de Fortaleza receba recursos e ultrapasse esses momentos de crise que a gente vem enfrentando nas últimas semanas. Luana, falando em crise, a gente pode falar aqui um pouco também da gestão Sarto, né, que vai entregar aí a prefeitura nesse mês de dezembro. Enfrentou diversas crises aí, principalmente na saúde, no JF. A gente deu diversas matérias aqui no Diário do Nordeste falando sobre a situação complexa dos pacientes e dos profissionais também de saúde. Vem enfrentando diversas dificuldades para poder conseguir trabalhar e fazer o atendimento dos fortalezenses e também dos cearenses que veio do interior, né, para ser atendido aqui no Instituto Dr. José Frota. Luana, a gente publicou essa semana aí um material no Diário do Nordeste falando também que cenário é esse, né, que o Sarto deixa Fortaleza, né, até o dia 31 de dezembro aí desse ano. É verdade, a gente passou por muitas coisas nesse governo Sarto, né? Você mencionava aí a mais recente crise da saúde, mas a gente passou por outras crises aí durante essa gestão. Talvez, se a gente pensar principalmente nessa segunda metade, né, do governo, em que a gente teve a taxa do lixo, por exemplo, que foi um projeto muito, muito polêmico, muito controverso, que foi muito usado contra o prefeito José Sarto durante a campanha eleitoral, em que ele tentou a reeleição, mas acabou derrotado. A gente teve a ruptura entre PT e PDT ali no meio também da gestão dele na prefeitura de Fortaleza, em que ele perde muitos aliados nesse processo, né? O PT e o PDT rompem, uma grande ala do PDT, inclusive, rompe também e se afasta dessa gestão. A gente tem partidos que deixam a base aliada do governo Sarto, como o PSB e o PSD, né, que vão aí para a base do governador Elmano de Freitas. Então, há uma perda de aliados, há uma perda de vereadores, inclusive da base aliada dentro da Câmara Municipal. Ele vê essa base aliada ser reduzida e a gente acaba chegando aí num contexto em que ele entra, né, cria essa marca histórica de ser o primeiro prefeito de Fortaleza desde o início da reeleição, que não consegue ser reeleito e que não vai sequer para o segundo turno, né? Ele perde ainda no primeiro turno, fica na terceira colocação dessa disputa, então cria essa marca e agora esse finalzinho a gente tem essa grande crise na saúde, que nunca foi um tema fácil. Enfim, o JF, por exemplo, que é esse maior hospital aqui do estado, ele sempre passou por questões, chegou a ser inclusive motivo de brigas públicas entre o prefeito José Sarto e o governador Elmano de Freitas sobre o financiamento do hospital e tudo mais. E aí a gente vem acompanhando aí nas últimas semanas com muita preocupação a falta de insumos, de medicamento nesses hospitais, o atraso no pagamento de profissionais, né? Inclusive cirurgias canceladas. Até no JF a gente tem relatos da falta da ausência ou do atraso de distribuição de comida, acompanhantes dormindo no chão para poder continuar ali. Então, de fato, uma situação muito complexa que forçou uma intervenção, uma força-tarefa da Prefeitura de Fortaleza dentro do IJF para poder tentar resolver esse problema. Está sendo alvo do Ministério Público, da Justiça, né? Tem todo um processo sendo tramitando agora e que pode inclusive levar ao prefeito José Sarto a virar réu junto com o secretário de Saúde, o próprio município de Fortaleza, e não é um caso isolado, né? A gente está tendo problemas em outras unidades hospitalares. Tem o Hospital da Mulher de Fortaleza, onde também está faltando medicamentos, insumos, também está com atraso no pagamento de profissionais. A gente tem relatos das UTIs fechadas. Existe ainda um problema aí está tendo a substituição dos trabalhadores com vínculo temporário, né? Pelos que foram aprovados no concurso aí da Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza. Isso fez com que houvesse falta de atendimento em 5 unidades hospitalares e até mesmo no SAMU, né? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, assim, é de fato uma crise um pouco generalizada e que tem ganhado contornos muito graves. E ainda para falar sobre crises nessa gestão, a gente ainda teve um aumento forte do endividamento do município de Fortaleza. Eu trouxe até um dado aqui para a gente entender que em 2019, ou seja, um ano antes aí do fim do governo do Roberto Cláudio, né, que antecede o do Sarto, o nível de endividamento da Prefeitura de Fortaleza era de 7,36%. E agora em 2024, o ano não acabou ainda, mas a gente, né, Fortaleza já está com um nível de endividamento de 27,86%. Então é um crescimento muito alto. No momento
existem empréstimos no valor de 2,8 bilhões de reais. Então, de fato, existem várias coisas, né? Que são crises políticas, com perda de aliados, com enfim, e crises mesmo de gestão, e uma crise até na transição, porque a transição entre as duas gestões, do Sarto e do Evandro Leitão, está tendo problemas de comunicação. A equipe de transição do prefeito eleito fala que não está conseguindo ter acesso a todas as informações, que não recebe todos esses dados, que quando pede, trazem dados que não é exatamente o que eles pediram, porque eles querem entender os desafios da gestão e não saber o que é que foi feito e tudo mais. Então, até nisso está tendo aí um impasse forte. De fato, Luana, são informações aí preocupantes, né? Para a cidade de Fortaleza, o cidadão está em alerta, porque essas questões políticas, elas acabam interferindo ali em políticas públicas e, naturalmente, no dia a dia do cidadão. Luana Barros, a gente já está no fim aqui do primeiro bloco, passa muito rápido, né? Muito obrigado aí pela participação hoje. Sempre um prazer estar aqui no Ponto Poder Contexto e nos veremos em breve, que ainda tem muita coisa para acontecer antes de 2024 acabar. O ano ainda está perto de acabar, mas as notícias não param, viu, Luana Barros? Obrigado aí, até a próxima. Até. Meu povo, vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, teremos aí o quadro Mais Vozes, com reportagem de Alessandra Castro sobre a luta política de pais autistas para garantir tratamento multidisciplinar aos filhos. Até já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Dando continuidade ao quadro Mais Vozes, hoje vamos ouvir reportagens sobre a luta política de pais autistas para garantir tratamento multidisciplinar aos filhos, desde a primeira infância à fase adulta, numa tentativa de preencher brechas que a legislação e o poder público não cobrem. Vamos ouvir. Oi, eu sou a Alessandra Castro, repórter do Ponto Poder. Eu não sou para sempre, né? Acho que um dos medos maiores da gente é isso, né? Aí, quando eu me for, como é que vai acontecer, né? Você já se pegou refletindo sobre o que vai ser das pessoas que você ama quando você não estiver mais aqui? O que vai ser do seu filho se você faltar? Esse é um pensamento recorrente para a dona Irene Jucá, mãe da Letícia, de 30 anos, que tem autismo e transtorno bipolar. Eu ia perguntar isso à senhora, qual é o principal medo da mãe, assim, que tem um filho autista, né, que tem essa preocupação, assim, qual é o principal medo da senhora? É a dependência dela, sabe? Que eu gostaria muito que ela retomasse um pouco desse autocuidado, dessa capacidade de fala para dizer, inclusive, quando não está gostando de alguma coisa. Porque se ela consegue isso, ela tem possibilidade de se defender, né? Eu não estando aqui, por exemplo, né? A demora para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, o TEA, acabou impactando no desenvolvimento da Letícia, principalmente durante o início da vida adulta. A minha filha Letícia, hoje ela tem 30 anos. E ao longo de 18 anos da vida dela, nós buscamos diagnóstico. Ela nasceu na década de 90, nasceu em 1994. Então não era tão fácil diagnosticar autismo sem ser aquele autismo típico, onde a criança é bem comprometida, né? Que você vê num processo de grande isolamento, muitas vezes com dificuldade de fala. E Letícia não tinha essa característica, tinha outras, né? E aí, apesar de nós buscarmos atendimentos, a gente nunca conseguiu um diagnóstico e viemos a conseguir aos 18 anos.
Mas foi um momento que eu estava em transição, eu trabalhava em Fortaleza, tinha feito um concurso, me mudei para uma cidade do interior da Serra da Ibiapaba. Com ela, também estava me divorciando. O diagnóstico ficou um pouco intocado, no sentido de eu buscar alternativas de atendimento. Inclusive porque eu também estava numa fase de adaptação, né? E a Letícia também. Apesar de gostar da nova cidade, as mudanças na rotina e na vida da Letícia fizeram ela passar de uma pessoa alegre, divertida, para uma menina com muitas reações de tristeza. No período, houve um agravo do TEA devido ao desenvolvimento de um novo transtorno, o bipolar, descoberto quando ela tinha 20 anos, por volta ali de 2014. E na Serra, de início, eu não percebi nenhuma mudança dela. Né? Ela foi muito bem acolhida pela escola, ela passou a estudar, as colegas vieram visitá-la na casa nova e tal. Mas Letícia, com o tempo, começou a apresentar algumas reações de tristeza que não era típico dela. Né? Minha filha sempre foi muito alegre, divertida, espirituosa. Se falava uma coisa, ela já saltava com outra. Então, Letícia desenvolveu um transtorno psiquiátrico e foi grave porque, apesar do autismo, ela tinha uma certa autonomia. Depois disso, a mãe dela conseguiu a transferência para trabalhar na região metropolitana de Fortaleza e deixar a Serra da Ibiapaba. E pleiteou a redução da jornada de trabalho, garantida pela Lei 13.370 de 2016 para funcionários públicos federais que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, que é o caso da Dona Irene. Isso tudo para ela poder buscar o melhor acompanhamento para ajudar no desenvolvimento social e cognitivo da filha. A busca por terapias para a Letícia levou a Dona Irene a conhecer outras mães que juntas se envolveram na luta para fazer o autismo ser notado pelo poder público, para que o fornecimento de tratamento específico e multidisciplinar para pessoas com TEA não fosse uma garantia só no papel. Afinal, tantas terapias e acompanhamentos médicos demandam custos e não são baratos. Isso despertou a preocupação da Dona Irene com outras mães que passavam pela mesma situação que ela, principalmente com as que não tinham as mesmas condições. Vale ressaltar que a Dona Irene é assistente social, servidora pública do INSS e lida frequentemente com casos de pessoas em situação de vulnerabilidade pedindo o BPC, o benefício de prestação continuada, bem como a dificuldade de pais para conseguir o benefício para os filhos autistas, que também têm direito, desde que atenda aos critérios de vulnerabilidade social. Foi então que a Dona Irene começou a se engajar na causa da pessoa com autismo e conheceu a Fundação Projeto Diferente, entre 2015 e 2016. A Fundação é uma organização não governamental mantida por pais e mães de pessoas com TEA e doações da sociedade civil para fornecer acolhimento e assistência pedagógica, recreativa e terapêutica a crianças e adultos atípicos, principalmente em situação de vulnerabilidade. Na Fundação, em 2016, a Irene conheceu outra voluntária, a Cláudia Rodrigues, que é mãe do Eduardo, que também tem TEA. Meu nome é Cláudia Rodrigues, sou mãe de 3 filhos, o mais velho está no espectro autista, são 2 adolescentes e uma criança, e o mais velho vai fazer 17 anos. E estou à frente da gestão de uma instituição voltada para o autismo. Que é a Fundação. Que é a Fundação Projeto Diferente. Juntas, essas duas mães viram que para garantir o acesso às assistências necessárias, tinham que fazer mais barulho, cobrar da política e fazer política, ainda que internamente. Elas e outros pais e mães formaram uma chapa para poder concorrer à eleição da direção da Fundação, isso em 2016. O grupo não saiu vencedor, mas continuou unido. É como explica Cláudia, que pode até não ter ganhado a eleição da Fundação em 2016, mas hoje é vice-presidente da entidade. Me engajei
na primeira chapa que tentou concorrer à eleição aqui, né? Houve uma eleição 1 ano depois de eu ter chegado. A nossa chapa, infelizmente, não venceu na época, mas o grupo ficou unido e nessa união nós começamos a discutir meios de melhorar o alcance das políticas públicas para autistas. Foi de onde surgiu uma ideia legislativa, a partir desse grupinho de mães que eram a famosa chapa da época. A ideia legislativa apresentada pelo grupo de pais da Fundação Projeto Diferente propõe a criação de centros de atendimento integral para autistas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A medida foi enviada em 2017 pela Dona Irene, que se disponibilizou a representar o grupo ao cadastrar a ideia no E-Cidadania do Senado. Mas até hoje, não virou lei. A ideia foi acatada como sugestão após receber o apoio de 20 mil assinaturas da população, virando a sugestão legislativa número 21 de 2017 e depois se transformando no projeto de lei do Senado número 169 de 2018. A proposta tem tramitação bicameral, ou seja, tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Por isso, após conclusão da deliberação no Senado em 2021, o projeto foi enviado para apreciação da Câmara. Na Casa, foi apresentado um substitutivo, o que fez o texto do projeto ser modificado. Com isso, também mudou de número e, atualmente, é o projeto 3630 de 2021. Agora, esse projeto voltou ao Senado Federal para nova apreciação. Está na Comissão de Assuntos Sociais, nas mãos do relator da matéria, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que também é presidente do colegiado. Para a Cláudia, as alterações feitas no texto modificaram muito a ideia original das mães, que pleiteavam a construção de centros de atendimento integral para as pessoas com TEA e em todos os estados brasileiros. Tivemos um vai e vem em relação ao texto, né? Sumiram com o texto original, colocaram uma adaptação que não nos agradou e a gente retornou, né, esse texto, pedimos para ser revisto, mas enfim, né, caminhamos bastante desde esse dia, né, desde essa época que foi 2016 para 2017. O que é que vocês pedem na sugestão? O que é que vocês queriam e o que é que ela pede agora, né, já que foi alterado? O nosso objetivo sempre foi a construção de centros de atendimento integral para autistas, né? Quando a gente fala de atendimento integral, não estamos falando apenas de terapias, de psiquiatra, de psicólogo, mas de tudo, odontológico, nutricional. A gente está falando de um lugar que seja específico e treinado para pessoas com TEA. Que, na mudança do texto, ele só alteraria a política atual. E o nosso texto original, que é a construção, a ampliação desse serviço, que hoje em dia já funciona de maneira incipiente, né, de maneira precarizada. Então, passou da hora de a gente ter uma política voltada realmente à ampliação, né? Os diagnósticos aumentaram exponencialmente e não acompanhou esse aumento nem o número de profissionais, nem o número de lugares especializados para atender essas pessoas. Tanto a proposta legislativa apresentada pelas mães, como o texto que está tramitando atualmente no Senado, pediam a alteração da Lei 12.764, de 2012, responsável por instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A lei é mais conhecida como Lei Berenice Piana, um marco na luta do autismo, porque a medida foi também a que conseguiu considerar os autistas como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. No entanto, na proposta inicial da sugestão legislativa apresentada pelas mães, esses centros eram voltados unicamente para pessoas autistas. Essa ideia foi mantida no projeto de lei do Senado 169 de 2018, mas alterada no projeto de lei 3630 de 2021, que é o substitutivo que está tramitando atualmente. Nele, a oferta multidisciplinar para autistas se dará por meio dos Centros Especializados de Reabilitação integrantes da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a RCPD. Para as famílias, a medida pode prejudicar o atendimento aos neurodivergentes, uma vez que o atendimento da Rede de Cuidados é voltado para todo tipo de deficiência. Apesar disso, tanto a mãe da Letícia como a mãe do Eduardo
comemoram a tramitação da matéria, por trazer avanços, ainda que não sejam como sugeriram. Essa pode ser, inclusive, a primeira ideia legislativa a virar lei e beneficiar milhares de autistas e seus familiares em todo o país. Para se ter uma ideia de como seria um centro de atendimento integral para autistas, você pode pensar em algo semelhante ao CIAD, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil da Assembleia Legislativa do Ceará, a ALESE. O local foi criado em 2021 para oferecer acompanhamento para crianças e adolescentes com TEA e com síndrome de Down. Inicialmente, apenas familiares dos servidores da ALESE podiam ter acesso ao CIAD, mas hoje, com o aumento da capacidade de atendimento, 70% das vagas são para filhos e netos dos profissionais da casa e 30% para a população em geral. Porém, tem lista de espera, e as vagas costumam abrir anualmente, porque o acompanhamento é contínuo até que a idade da criança não possa ser mais contemplada pelo CIAD. Esse atendimento ele é individual e especializado para cada paciente dos 2 aos 12 anos de idade. Dos 12 aos 16, as terapias são em grupo. O CIAD ele é composto por uma equipe médica, pediatra, neuropediatra, psiquiatra infanto-juvenil e uma equipe terapêutica que nós temos TO, fono, fisioterapeutas, psicopedagogos, nutricionistas, enfermeiros. Nós temos musicoterapeutas, os psicólogos, nas abordagens ABA, na abordagem responsiva. Enfim, nós temos uma equipe completa, E tudo isso que a Saskia Vaz, coordenadora do CIAD, falou é indispensável para a evolução do paciente, como aponta a dona Maria Creuza, mãe do Enzo, de 7 anos. O Enzo é acompanhado pelo CIAD desde os 3. Ele tem síndrome de Down e foi diagnosticado com TEA aos 5. Mas além do cuidado adequado para o filho, a Creuza também encontrou para ela o apoio necessário, porque lá os pais também são acompanhados por psicólogos. E aí foi onde a gente encontrou um apoio, tanto para mim como para ele. Eu costumo dizer que eu também era desorganizada, devido a ele não ter rotina, E estava muito difícil na escola. E aí, depois da rotina, ele começou a desenvolver. O Enzo era totalmente não verbal. Não que ele seja verbal, mas ele já se comunica, é uma criança alegre, comunicativa do jeito dele, chega aqui dando alegre, dando oi para todo mundo, entendeu? E assim, só tenho a agradecer aqui, viu? O CIAD é um resultado da política. Está num espaço político e criado a partir de uma demanda por política pública que começou dentro da própria ALESE, mas já é antiga da população. É tamanha a solicitação para a efetivação de um atendimento especializado para pessoas com TEA, que na campanha da Prefeitura de Fortaleza, espaços para atípicos foram temas de proposta dos principais candidatos. Com valor mínimo, porque, me desculpa, isso não é gasto, isso é investimento. Com valor mínimo, o meu compromisso é que você, mãezinha atípica que está me assistindo, eu vou criar o maior complexo neurosensorial da América Latina aqui em Fortaleza. Em 1 ano estará pronto para atendimento. E também nós vamos implantar uma coisa chamada Espaço Girassol. Esse Espaço Girassol irá acolher, encaminhar crianças, jovens com transtorno de espectro autista. Todas essas crianças e esses jovens nós vamos acolher, nós vamos fazer um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. E o que nós vamos fazer agora, nós estamos terminando de elaborar um projeto para construir uma cidade do autismo vizinho ao prédio. É um projeto que vai atender mais 4.000 crianças e vai dar uma resposta bem satisfatória a toda esse percentual de crianças que estão diagnosticadas com o que eles chamam de TEA, Garantindo a cidade do autista para ter o diagnóstico e as terapias que são necessárias para as crianças que têm qualquer tipo de transtorno. Peço a todos aqui uma oportunidade para fazer diferente, fazer melhor. As falas são de André Fernandes, do PL, Evandro Leitão, do PT, José Sarto, do PDT e Capitão Wagner, do União Brasil, respectivamente, em sabatinas realizadas em setembro pela TV Verdes Mares e pelo Ponto Poder.
As propostas não são à toa, já que somente em Fortaleza há 1.500 crianças diagnosticadas com TEA, aguardando na fila de triagem da rede pública para receber terapias. Os dados são da Rede de Atenção Primária e Psicossocial, o REPS, de Fortaleza, repassados ao Diário do Nordeste em julho deste ano. No Ceará, há pelo menos 12.704 pessoas com TEA, segundo dados do IntegraSUS, divulgados no mês de outubro pelo governo estadual, quando o governador Elmano de Freitas, do PT, anunciou o investimento de 4 milhões para entidades que prestam atendimento multidisciplinar ao público poderem receber essa demanda. Para essas pessoas, a demora no atendimento pode gerar comprometimento do desenvolvimento, seja interativo, cognitivo ou motor, e até excluir os neurodivergentes da vida na sociedade. É como avalia o presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Emerson Damasceno. Mas a gente faz com que pessoas autistas sejam excluídas da vida como um todo, são excluídas da vida ao não conseguirem chegar ao posto de saúde, a não conseguirem ter terapias que são direitos seus, a não terem a adaptação razoável e também os profissionais de apoio no ensino, seja ele público ou privado, a você não ter espaços também, como por exemplo espaço de regulação sensorial, chamado também de espaços multissensoriais, nos órgãos públicos e privados. Emerson também é presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da OAB, Secção Ceará. Ele é pessoa com deficiência e autista nível 1 de suporte, diagnosticado já na fase adulta. Então ele sofre na pele as consequências da falta de efetivação dessas políticas públicas. Ainda assim, ele acredita que o Estado e a capital estão avançados em termos de legislação. O Ceará possui desde dezembro de 2023 o Estatuto da Pessoa com TEA, que estabelece direitos e critérios básicos para aumentar a inclusão plena e participativa dessa população. Antes disso, a capital já havia estabelecido, em 2017, uma lei municipal que determinou a realização de uma política municipal de proteção dos direitos de autistas, atualizada em 2021, quando também passou a determinar a elaboração de um censo municipal do público. Fortaleza também contempla os autistas no Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência, criado em 2018. Por isso, o Emerson frisa que é preciso cobrar da classe política a efetivação desses direitos, desde os gestores que executam as ações aos legisladores que fiscalizam. O Ceará sai na frente quando cria o Estatuto Estadual da pessoa com TEA, da pessoa autista, mas eu gosto de destacar sempre, a gente não está precisando muito de novas legislações, não. Claro que pontualmente aqui e ali, tudo, mas a gente tem que garantir que a efetivação das existentes aconteça, né? Para isso, o Emerson conclama a sociedade a se unir na luta anticapacitista, ao apoiar o projeto das mães dos autistas e fazer ecoar a voz delas na cobrança de criação de centros especializados multidisciplinar, além de dar a eles a oportunidade da inclusão. Esse é um dever de todos, não só do poder público. A gente tem que lembrar sempre que o capacitismo, que ele é exatamente o preconceito contra a pessoa com deficiência, que achar que pessoas com deficiência não são capazes, ou são uma categoria inferior de cidadãos e cidadãs. Ele é estrutural no país, então ele está em todas as estruturas, ele está em todos os espaços, né? Nós temos que chamar também a essa luta as pessoas sem deficiência para também se engajarem na luta anticapacitista. Esse episódio tem produção e reportagem de Alessandra Castro. O áudio e sonoplastia é de Kleber Galvão. A edição do Ponto Poder é de Jéssica Elma e Wagner Mendes. A coordenação de jornalismo é de Karine Zaranza. A gerência de jornalismo é de Ívila Bessa e a direção de jornalismo é de Gustavo Bortoli.
Acabamos de ouvir reportagem de Alessandra Castro. Na semana que vem, voltaremos com a última reportagem do quadro Mais Vozes, feito pela equipe do Ponto Poder. Vamos agora para um breve intervalo e na volta receberemos a repórter Ingrid Campos. Ela vai falar sobre ações judiciais do Ministério Público contra prefeitos eleitos no Ceará. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Recebemos agora a repórter Ingrid Campos no quadro Aconteceu no Interior. Seja bem-vinda, Ingrid. Olá, Wagner. Olá a todos os ouvintes. Estamos aqui de novo comentando sobre os acontecimentos mais quentes do interior do estado, né? Pois é, Ingrid, parece que está fervendo por lá, né? O Ministério Público tem aí tido uma atuação muito presente em relação a algumas prefeituras, né? Ao longo da última semana a gente tem acompanhado e publicado algumas matérias sobre pedidos aí de cassação e inelegibilidade de prefeitos. A gente tem um caso aí de Limoeiro do Norte, né, Ingrid? Conta pra gente aí que caso é esse, por que é que o Ministério Público está pedindo aí a cassação desses gestores. Pois é, Wagner, o caso de Limoeiro é um clássico, né? Um clássico dos pedidos de cassação e inelegibilidade, que trata justamente do aumento da contratação de servidores temporários no ano eleitoral, né? O Ministério Público entendeu que houve aí um aumento exponencial de servidores nessa condição, sem que houvesse de fato uma demanda, né, no serviço público por mais profissionais temporários, e que isso, né, essa ausência de justificativa, ela indicaria aí fins eleitoreiros, né, uma contratação irregular desses profissionais. A Dilmara Amaral, que é o alvo dessa denúncia, né, a chapa que ela encabeça aí, ela está no comando da Prefeitura de Limoeiro do Norte desde outubro do ano passado, de 2023, né? Lembrando que a gente até já falou aqui no podcast, né, tem outras matérias também no site, que ela viveu aí uma crise, né, com o prefeito José Maria Lucena. Ele foi dado como sumido no município, né, e depois da pressão popular, da pressão dos órgãos de fiscalização, ele pediu uma licença de saúde e ela assumiu esse governo, né. Então, os fatos analisados nesse processo de cassação e inelegibilidade, eles pegam alguns dados entre agosto de 2023 e agosto de 2024, né? Então, os promotores, né, o promotor fala aqui, em agosto de 2023, Limoeiro do Norte tinha 55 servidores temporários. Lembrando que é uma cidade pequena, né? Então é natural que o número de funcionários, né, também seja menor que cidades como Fortaleza, por exemplo, né? E aí ele dá outro dado, né? De 55 temporários, esse número saltou para 1.064 temporários em agosto de 2024. Lembrando que agosto foi o mês em que começou a campanha política, né? A campanha de rua. Subiu mais de 1.000, então. Mais de 1.000. Isso. E é um momento mais delicado, né? Tem uma série de vedações aí para as administrações públicas em ano eleitoral, né? Não só durante a campanha, mas na pré-campanha, né? Os gestores têm que ter uma atenção redobrada aí às finanças do município, né? Aos gastos com o pessoal. Então, esse fator chamou a atenção do Ministério Público, né? E também tem uma suspeita de omissão de dados no portal da transparência, né? Então, isso também fundamenta aí a denúncia que o Ministério Público apresentou à Justiça. Essa denúncia também aponta um aumento de número de trabalhadores comissionados na prefeitura, né? Ele diz que esse número dobrou também nesse período analisado aí de agosto de 2023
a agosto de 2024. Então, são indícios aí que o Ministério Público reúne e que esse costuma ser um caso clássico, né, assim, de contestação, né, desse mandato, desse registro de candidatura, né, a gente já viu várias vezes isso acontecer, né. É mais comum do que a gente imagina, É mais né, comum do que a gente imagina. Não é à toa que você falou de um clássico, porque a gente sempre está vendo isso e os gestores parece que não entenderam ainda, não aprenderam ainda que esse tipo de atitude ele pode dar ruim para eles, né? Pode dar uma cassação como essa aí, esse pedido aí do Ministério Público, que é o trabalho do Ministério Público, tá atento a essas irregularidades. A gente sabe que tem alguns gestores, não estou dizendo que esse é o caso, porque enfim, vai ser investigado ainda, mas tem gente que passa do ponto, né? De fato, então precisam estar atentos aí para não cometer essas ilegalidades, né? Exatamente, Wagner. Imagina, enfim, né, os desdobramentos jurídicos disso nesse município que já passou por uma crise tão profunda, né, politicamente nos últimos anos. Então, é uma situação delicada de fato. Ingrid, e também teve caso aí do Ministério Público pedindo a cassação do prefeito e do vice de Barroquinha, né? Então, a gente está vendo outro caso ali de trabalho do Ministério Público, identificando ali supostas irregularidades na gestão, que na avaliação aí, né, sob a ótica da promotoria, haveria aí a necessidade de cassação de mandato, né? Exatamente, Wagner. Outra denúncia, né, apresentada pelo Ministério Público. Esses processos em relação ao outro caso que a gente vai comentar em breve, eles estão numa etapa até mais inicial, né? Porque a denúncia foi apresentada, a Justiça ainda vai avaliar tudo, né? Depois, enfim, a gente vai esperar os próximos despachos, os próximos andamentos. E no caso de Barroquinha, né, o prefeito Jaime Veras, do PSD, ele passou por uma contestação mais estética, né, digamos assim, porque a denúncia do Ministério Público, ela diz respeito à utilização da máquina pública, né, para se favorecer aí essa prática de abuso de poder político e econômico, porque o prefeito pintou alguns prédios públicos da cidade com a cor do seu partido, o azul, né, e a gente sabe que a cor do partido, na maioria esmagadora das vezes, é a cor da campanha, né, um símbolo da campanha dos candidatos. E além disso, ele teria instalado, né, o comitê dele de campanha perto de alguns equipamentos de saúde, né? Justamente os equipamentos de saúde que teriam sido pintados de azul. Aí, para, segundo o Ministério Público, né, fazer essa alusão à campanha do prefeito Jaime Veras, né, e favorecê-lo politicamente, né? Além disso, o MP fala nessa denúncia que houve uma distribuição irregular de bens de valores até altos, né? A população na pré-campanha, né? E esse episódio que eles falam é do Dia das Mães, em que o prefeito fez postagem nas redes sociais, né? Bateu foto distribuindo eletrodomésticos como TVs, geladeiras, micro-ondas, entre outros itens, né? Para algumas mulheres ali do município. Enfim, essas questões estão sendo analisadas aí pela Justiça, né? São indícios que o MP detectou como muito fortes, né? Para pedir essa cassação, essa inelegibilidade. No caso aqui é só cassação. Enfim, né? E aí essa ação, ela foi movida pela coligação adversária, né? Que é representada aí pela Tainá Marinho, que foi candidata à prefeitura pelo PT, e ela perdeu a eleição por uma diferença de 66 votos. E essa diferença também é citada pelo MP na denúncia, porque eles indicam que todo esse movimento do Jaime Veras em Barroquinha o favoreceu para que ele superasse a sua adversária nessa eleição, né? Assim, e pelo foi nível um esforço de acirramento, ele poderia ter sido
vamos dizer assim, favorecido por conta dessas ações, né? E aí a prefeitura se defendeu, né, em nota, disse que a Coazul é a identidade visual e administrativa da cidade, né, e que os presentes, eles foram cedidos, né, em doação de empresas privadas, então não houve o uso de recursos públicos, né, na ocasião do Dia das Mães, mas o prefeito aparece lá entregando, né, esses itens, esses eletrodomésticos nessa ocasião. Então o Ministério Público viu uma irregularidade aí e agora esse processo está nas mãos da Justiça. O que geralmente, o que também é um clássico, né, Ingrid, é a oposição entrar com a ação na Justiça, né, ou pedindo para o Ministério Público formalizar essa denúncia como investigação. A gente costuma dizer que todo e qualquer cidadão, ele é um potencial denunciante, né, na medida em que ele analisa a campanha eleitoral, como é que está transcorrendo todo o processo. Inclusive a própria Justiça Eleitoral, né, disponibiliza aplicativos, canais de denúncias em que o eleitor ele pode formalizar sua denúncia e dizer que tem alguma irregularidade, alguma ilegalidade em alguma campanha. É claro que quando ela vem da oposição, né, sempre pode ter uma desconfiança, ainda mais nessa situação aí de Barroquinha que você acaba de narrar, Ingrid, que é uma diferença muito pequena de votos, né? Mas naturalmente aquela denúncia, né, por mais que seja feita aí pela oposição, mas ela vai chegar lá no Ministério Público, a promotoria vai analisar e ver se tem um fundo de verdade, se tem elementos para oficializar, né, formalizar essa denúncia. Na grande maioria das vezes tem. Então, assim, a oposição ela é importante por diversas razões, né, por conta do processo democrático, mas também para denunciar, né, supostas ilegalidades que possam acontecer aí durante a campanha eleitoral. Um outro caso, Ingrid, que a gente tem, né, que foi analisado aí essa semana, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, é o caso de Tauá, né, também tem uma ação tramitando por lá, né? Exatamente, Wagner, você falou aí sobre essa complexidade, né, de lidar com denúncias da oposição e essa apuração sobre irregularidades. É o caso que a gente vê aqui em Tauá, né, que inclusive gera um impasse aí, né, na justiça, porque a candidatura, né, o registro de candidatura e tudo mais da prefeita Patrícia Aguiar, que foi reeleita para o seu 5º mandato na prefeitura de Tauá, ele foi contestado pela coligação adversária também, né, que era representada pelo doutor Edir, que foi o candidato à prefeitura, né, que foi derrotado. Ele que é irmão do deputado estadual Aldic Mota, né, os dois são do MDB. Essa candidatura, enfim, ela foi contestada por ele pelos mesmos motivos, né, ali do caso de Limoeiro do Norte, né, da Dilmara Amaral, que é a contratação exagerada, né, de servidores temporários aí em ano eleitoral. Só que aqui tem camadas, né, tem muitas camadas, porque ele cita aqui a contratação do Instituto Excelência, né, entre 2022 e 2024, por 83 milhões de reais para gerir nessa dinâmica de terceirização no município, né, contratar esses trabalhadores temporários para prestar serviços à prefeitura. E até a participação do filho da Patrícia Aguiar, né, que é o deputado federal Domingos Neto, nesse processo aí, né. Ele também cita outro indício aí de uma suposta irregularidade, mas esse é relacionado a propaganda política, né, propaganda eleitoral, enfim, na pré-campanha, usando meios institucionais, né. Ele cita aí alguns posts que foram feitos, né, na conta de uma habitante da cidade, em colaboração com a conta, com o perfil da Secretaria de Saúde de Tauá. Né, eu acho que todo mundo aqui deve conhecer aquela ferramenta do Instagram que permite que uma mesma publicação tenha mais de um autor, né? Então foi isso que ele mostrou ali, era um post que eles apresentavam os serviços de saúde de Tauá, né, mas tem essa colaboração com a Secretaria de Saúde. A prefeita também chegou a comentar, batendo palmas e tudo mais, então ele viu isso como suspeito e fez essa denúncia, né? E aí, o que é que acontece? Esse caso é tão complexo que, em primeira instância, a justiça
negou essa ação, né? Rejeitou essa ação, disse que não havia indícios suficientes para indicar uma irregularidade na contratação desses profissionais temporários, e apontou também que o julgamento sobre o valor da contratação do Instituto Excelência não fazia parte ali do guarda-chuva de responsabilidades do judiciário, né? Era mais de uma instância administrativa. E também, sobre esse caso das publicações, né, o tribunal entendeu que, como foi feito na conta de uma habitante comum ali, que não era ligada especificamente a nenhum cargo público, não haveria indícios de irregularidades, né? Mas o relator desse caso no TRE, que aí já é segunda instância, que é o Gleidson Marques, ele teve um entendimento diferente, né? Ele afastou um pouco a responsabilidade do Domingos Neto aqui, a gente vai já comentar sobre isso, mas manteve esse entendimento de abuso de poder político e econômico sobre essa chapa da Patrícia Aguiar e da vice dela, que é a doutora Fátima, né? As duas são do PSD. Porque esse aumento de contratação de pessoal, ele é suspeito, né? Em ano eleitoral, né? O desembargador, inclusive, apontou que existia ali uma possível relação de gratidão, né, entre esses trabalhadores e a prefeitura, então isso poderia favorecer aquela chapa nas eleições. Então o relator encaminhou esse voto, mas logo em seguida o desembargador Érico Carvalho pediu vista, né, para analisar melhor, né, esse processo, ter mais tempo para analisar. Então é uma questão muito complexa, a gente tem pelo menos aqui 4 elementos que compõem toda essa narrativa aqui sobre essa irregularidade nas eleições. E agora falando um pouco brevemente sobre o Domingos Neto, né? Ele é citado aqui porque o autor da denúncia diz que ele destinou recursos do orçamento secreto para viabilizar essas contratações, né, na Prefeitura de Tauá, porque ele foi relator do orçamento de 2020 no Congresso Nacional, que foi justamente o período em que o orçamento secreto ganhou força, né? Tauá também ganhou uma atenção nacional nesse período por ter recebido muito dinheiro das emendas de relator, né, naquele modelo que existia à época. Por ser uma cidade pequena, né, e fazendo aquela divisão proporcional per capita, ela tinha um valor até superior à média nacional. Então, todos esses fatores chamaram a atenção por ser também o berço político do Domingos Neto, né, uma cidade que a sua mãe já tinha sido prefeita, enfim. E também tem o fato de que ele indicou esses recursos para o ano de 2020, mas eles foram pagos apenas nos últimos dias de dezembro de 2020. Então, quem usufruiu daquele dinheiro na gestão foi a sua mãe, porque ela foi eleita prefeita novamente da cidade em 2020 e assumiu a gestão em 2021, né? Então, o autor da denúncia dessa ação, ele aponta todos esses elementos, né? Mas são questões muito complexas, né, que ainda serão avaliadas pelo TRE. O julgamento começou no último dia 10, foi aí paralisado, né, para ter esse tempo maior de análise, e a gente vai ver, né, se os colegas ali, né, os desembargadores vão seguir o entendimento do relator ou se vão abrir aí uma divergência, né, uma questão muito complexa. São casos aí que a gente vai continuar acompanhando, né? E claro que qualquer nova atualização a gente vai estar trazendo, não só aqui no Ponto Poder Contexto, mas também lá no Ponto Poder, na aba Ponto Poder do Diário do Nordeste. A Ingrid, toda a equipe do Ponto Poder está lá, né? Trazendo informações sobre Fortaleza, sobre o interior, sobre essas movimentações que podem naturalmente interferir na sua vida, né, que mora em Fortaleza, mas também que mora no interior do estado. Ingrid Campos, obrigado aí pela participação hoje. Obrigada, Wagner, vamos acompanhar aí. Tem outros processos aí começando a ganhar espaço no judiciário, né, então vamos acompanhar tudo isso. Perfeito. Obrigado, Ingrid, até a próxima. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa, né, com as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast. É só colocar lá na aba de pesquisa Ponto Poder. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.